Trazendo essa rima para vocês, começa o podcast número 56. Está no ar mais um episódio do Chama o VAR. Eu sou o Celso Peixoto e tenho aqui comigo ele, o inigualável, o inatingível, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Opa, Celso. Por aqui tudo bem. E aí? Cara, por aqui tudo certo, ainda mais que todo mundo já seguiu a gente nas nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok, @podchamovar. Já se inscreveram também no nosso YouTube. Podcast Chama o VAR é o nome do canal, toda terça-feira, 8h30, em live com o pós-rodada. E Lucas, como que faz para ser um apoiador do VAR, Lucas? Isso aí é fácil, Celso. Fácil demais. Tanto pelo Apoia, no apoia.se/podchamovar. Você entra lá no Apoia, você ajuda a gente. Ou pelo PicPay, ali no assinatura do @podchamovar, igualzinho as nossas redes sociais. Dessa forma você ajuda a gente a manter o nosso conteúdo, a tentar melhorar ainda, né? Seja tecnicamente ou numa questão de postagem. Enfim, você ajuda muito a gente se você se tornar nosso apoiador. Mas caso você não queira se comprometer, a gente sabe que tá difícil para todo mundo, você pode mandar o famoso Pix pra gente também. chamovarpodcast@gmail.com é a nossa chave do Pix. Lá você manda o valor que você puder, o valor que você quiser, que não vai te fazer falta naquele final de mês, mas você ainda pode ajudar a gente, tá? Lembrando que, além de tudo que o Celso falou, das nossas redes sociais, do nosso YouTube, a gente tem o grupo de Telegram, que se chama Cabine do VAR. Você entra lá, troca uma ideia sobre Série C, a gente fala sobre assuntos aleatórios também, mas o tema central é Série C, a gente conversa muito lá, é legal demais, você pode chegar lá, continuar trocando uma ideia com a gente. E, além de tudo, a gente também tem o nosso texto do Última Divisão, trazendo, né, a parceria entre o Chama o VAR e a Última Divisão, trazendo o girão da Série C. Toda quarta-feira sai texto novo lá no site do Última Divisão. Você acessando lá, a gente conta muita coisa que aconteceu na rodada, que às vezes acabou passando, né, batido na nossa live ou no nosso podcast. Tá lá. Pode ter certeza que com o Chama o VAR, seja por podcast, seja por live, seja por texto, você fica por dentro de tudo que rola na Série C. E todos esses links estão na descrição do episódio, não precisa pausar, não precisa fazer nada agora. Assiste, escuta, fica de boa, aí depois você vai lá e clica e ajuda a gente ou entra nos nossos conteúdos. Valeu? Lucas, primeira rodada, tivemos muitas surpresas ali. Tivemos esse 5-0 do Manaus no Novo Horizontino. E tivemos o assunto que tomou conta da segunda-feira, que foi a demissão de Paulo Baier pelo Criciúma. É esse que pegou, né, me pegou de surpresa. A gente falou um pouco sobre isso na live. Mas aqui a gente já vai dissecar como que foi essa demissão, essa troca de treinador, porque o Criciúma também já tem um treinador novo. Cláudio Tencati foi apresentado e foi anunciado para ser o novo treinador do Criciúma e tentar levar o time de volta para a Série B. Eu vou me ater aqui, não vou falar sobre o que foi antes, porque a gente já contou, né, os caminhos do Criciúma antes dessa Série C, tá no episódio 36, para você que não escutou. A gente vai deixar linkado no post também. É que a gente conta, né? Teve a participação do Heitor, ele contou como que foi esse campeonato estadual ridículo do Criciúma, que foi até rebaixado para Série B do Catarinense, e fala um pouco de como foi a chegada também do Paulo Baier no Criciúma. Agora, Lucas, falando um pouco do Paulo Baier, trazer uns números dele no comando do Criciúma, que ele fez 26 partidas, 11 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 50% de aproveitamento, né? Ele fez uma boa campanha na Série C, além das expectativas, conseguiu levar o time longe na Copa do Brasil, chegou nas oitavas, foi eliminado pelo Fluminense. Não era um time bom, né? Esse elenco do Criciúma não era um dos 4 melhores do grupo, não era um dos 8 melhores da
da competição. Não era o melhor time da Série C para ir mais longe na Copa do Brasil, mas conseguiu muito por conta de Paulo Baier e também do Luciano Almeida, que foi auxiliar dele, que teve com a gente em uma entrevista no YouTube. Lucas, posso te perguntar, te pegou de surpresa essa demissão do Paulo Baier na primeira rodada? Celso, a gente brinca muito que a Série C é loucura, né? Que a Série C ela não segue muito uma linha, né? Tanto que a gente olha para esses resultados, por exemplo, dessa primeira rodada e vê os dois clubes tidos como favoritos perdendo o jogo, né? A gente até vai falar um pouco melhor sobre isso no próximo assunto do programa. Mas tudo isso para falar que a gente já está preparado por uma certa dose de loucura na Série C. A gente espera por isso. E nem acho que nos meus maiores prognósticos eu ia adivinhar ou ia imaginar, acho que a palavra certa é imaginar, que a diretoria do Criciúma teria coragem de mandar o Paulo Baier embora. Não só pegou de surpresa a gente, como acho que a própria torcida do Criciúma, inclusive, né, é difícil a gente falar por todos, mas uma boa parte da torcida pareceu ser muito contrária à mudança de técnico, né? Então, assim, completamente fora de contexto, completamente inusitada essa demissão. E, assim, é uma aventura, né? É você trocar o meio certo, que é o Paulo Baier, que a gente não sabia até onde ele ia chegar, mas a gente pode dizer que o Paulo Baier ele deu certo nessa campanha do Criciúma, por uma coisa completamente nova e diferente, ainda mais com um técnico que não vem de um bom repertório nos últimos anos, né? A gente também vai falar um pouco melhor sobre o Cláudio Tencati, mas ele não vem de um bom trabalho no Brasil. É verdade que é muito difícil alguém vir de um bom trabalho vindo do Brasil, porque o clube está muito mal desde o ano passado, esse ano conseguiu estar pior ainda, mas é também uma coisa para a gente ficar atento, né? Trocar um cara que vinha em ascensão, que é o Paulo Baier, que é ídolo, que a torcida compra, que a torcida, por mais que talvez não gostasse tanto do estilo de jogo ou não aprovasse tal escalação, que a gente sabe que acontece em qualquer lugar, era um cara que tinha respeito, né? Era um cara que, se ele fala, a torcida do Criciúma escuta. Não começa a vaiar primeiro. O Cláudio chega completamente desamparado, chega completamente sem esse escudo da torcida, né? Não tem essa moral, nunca vai ter a moral que o Paulo Baier tem, porque eu acho que é impossível, né? E chega precisando fazer esse time jogar, o que é uma tarefa difícil, porque, justamente pelo que você falou, o Criciúma, a bem da verdade é que, pelo elenco, não tinha time para estar no quadrangular da Série C, né? A gente sabe que é óbvio que é dentro de campo que as coisas se resolvem, mas quando a gente pega no papel ali, 1-1, o Criciúma não tem elenco para estar nesse quadrangular aí, junto com o Ipiranga, Novo Horizontino e Ituano, né? O Criciúma, ele foi muito além e, digo mais ainda, o Paulo Baier fez uma temporada em si muito boa, né? Antes do Criciúma ele já tinha feito um bom catarinense pelo Próspera. É uma coisa que a gente vendo de fora percebe que foi uma contratação, né, para tirar, para jogar para a torcida, tirar da diretoria na época, porque depois de um rebaixamento, né, histórico no catarinense, precisava de algo, né, um choque, e precisava acalmar a torcida. Então, trazer um do maior ídolo do clube para a função de técnico, ele que já tinha feito um bom trabalho no estadual, era uma maneira. E parece que o Paulo Baier não tinha prestígio em momento algum. Porque um técnico que é prestigiado não é porque ele falhou, né, entre aspas, em não deixar o time regular nesses últimos jogos, né, que ele foi demitido por causa de irregularidade nos últimos jogos. Esse time que não tinha ambição de chegar até onde ele chegou.
Então, se ele fosse um técnico prestigiado, ele não cairia nesse momento. Se ele caiu, é porque não era unanimidade dentro da diretoria e estavam esperando só um momento, um deslize para poder tirar ele. E na nossa live até teve um áudio do Heitor que ele conta pra gente que o Criciúma até tentou contratar outros técnicos, foi atrás de outros técnicos, mas não conseguia contratar os nomes. Então, quem decidiu ali, quem resolveu assumir foi o Tencati. Né? Vem de, como você disse, um trabalho fraco no Brasil, apesar do Brasil ser esse problema todo. Eu trazer os números dele aqui, ele fez 43 partidas pelo Brasil com 12 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. Com 39,5% de aproveitamento. O time, ele largou o time, deixou o time na Série B, na zona de rebaixamento, brigou contra o rebaixamento no estadual. Me parece que não é um perfil de técnico que você contrata para buscar um acesso, ainda mais em um grupo difícil como esse grupo C da segunda fase, e um time que começou empatando dentro de casa. O time que era muito bom dentro de casa, muito bom dentro de casa, começa empatando. Você traz esse técnico com essa característica, é ilógico achar que ele vai conseguir. Mas como você disse, Série C a gente pode esperar de tudo. Então, para ele conseguir o acesso e calar a boca de todo mundo, pouco custa, porque isso é a Série C, né? Assim, é aquilo. Antes dele estrear, de mostrar o que ele pode fazer com o Criciúma, e parece que a diretoria jogou o campeonato todo que o time fez no lixo, né? Pegou tudo que tinha de bom, jogou fora. Porque a verdade é que quem transformou o Criciúma de time rebaixado no estadual para um time competitivo que chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil, foi mais longe do que qualquer outro time na Série C, foi o Paulo Baier e a comissão técnica do Paulo Baier, né? Então, me parece um erro completamente grotesco, assim. Acho que não me desce essa demissão. Não pode ser só por uma inconstância desses últimos jogos. Falo que não pode ser porque inconstância todos os times têm. Se foi só por isso, então a galera que está na diretoria do Criciúma é incompetente. Não tem outra palavra. Provavelmente, tô falando assim, né? Não tenho informação nenhuma, mas provavelmente algum problema interno a mais aconteceu, porque só oscilação não explicaria a demissão do cara que teve a melhor campanha em casa na Série C, de todos os times. Não explica a demissão de um cara que, no fim das contas, cumpriu muito mais do que o objetivo proposto no começo da temporada da Série C, que o Luciano, inclusive, falou pra gente na entrevista, que era a permanência do clube na Série C, era não cair para a última divisão. O cara não fez só isso, o cara passou o clube para o quadrangular. Então, assim, acho que, além de tudo, além da parte que não faz sentido essa demissão, é muito também uma falta de reconhecimento ao Paulo Baier, não só pelo que ele fez como técnico, mas por tudo que ele representa ao Criciúma, né? E sem o apoio da torcida, obviamente, porque eu não acho que a torcida como um todo concordou com essa demissão. Então, assim, acho que o Criciúma arriscou demais. É o que você falou, o Cláudio pode chegar e fazer mundos e fundos, o Criciúma, sei lá, campeão da Série C. Isso pode acontecer, mas é aquela coisa. Geralmente você tem mais sucesso quando você faz as coisas, né, pelo caminho mais correto. Então acho que esse era o caminho mais correto para o Criciúma. Pode dar certo? Pode. A chance de dar errado é muito grande também. Agora, Celso, falando sobre o Cláudio Tencati, a gente olhando aqui pelo Gol, né? Foi a fonte que a gente consultou para fazer, até que fique claro para os nossos ouvintes, é muito difícil encontrar estatística, né, de clubes que não sejam da Série A, ou de treinadores, por exemplo, que passaram por clubes que não estão
na Série B há muito tempo ou que não estão na Série A. Segundo o gol, dá pra gente ter uma noção, por exemplo, de que o Cláudio não parece ser um cara que tem uma defesa tão boa. Se a gente olha os últimos trabalhos dele aqui, né? Beleza, chega até a ser covardia falar só do Brasil de Pelotas, né? Mas nesse ano o time fez 17 gols, tomou 24. Ano passado o time fez 17, tomou 17 também. Na última passagem dele pelo Londrina, uma passagem de 8 jogos só, e é no Londrina que o Cláudio tem a maior parte da carreira dele, ele fez 8 jogos, o time tomou 15 gols, fez 6. Então, assim, não é um técnico que vem trabalhando a defesa muito bem nesses últimos trabalhos. E é um problema para o Criciúma, porque o Criciúma, sem uma defesa muito bem postada, o Criciúma chegou a ser uma das melhores defesas da Série C esse ano, em alguns momentos, fica muito difícil. O ataque não é muito bom, né? O ataque não tem tantas peças assim também. O Criciúma contratou alguns homens-gols que chegaram e não resolveram a situação. O Criciúma é um time que foi muito dependente do Figueiredo, que agora nem tá mais no time titular, né, Celso? Tá no banco. Agora quem joga é o Felipe Matheus, e também o time é muito dependente do Felipe Matheus, não é um cara... É um jogador que oscila um pouco também, então é difícil, né? Também o cara não vai tirar um coelho da cartola, não é craque, né? Não é, enfim, um bom jogador, não consegue resolver o tempo todo. Então vai ter dificuldade o Cláudio, vai ter dificuldade. Agora com o nosso correspondente diretamente de Criciúma, Heitor Carvalho vai trazer tudo sobre os bastidores dessa troca de técnico. Fala aí, Heitor. Fala Celso, fala ouvintes do podcast Chama o VAR, toda a rapaziada. Então, o Criciúma trocou de treinador numa decisão que, olha, não caiu bem. Essa é a bem da verdade. Primeiro porque o Paulo Baier é um ídolo do Criciúma. Já saiu aqui chutado a última vez, quando o Criciúma foi rebaixado da Série A para a Série B. Ele saiu pela porta dos fundos. E agora não é diferente. E agora ele tinha um aproveitamento muito bom. Bem melhor do que no último ano como jogador profissional do Criciúma. Então isso ficou mais estranho. Há quem diga que tem algo internamente. Teve reunião para segurar o treinador, para demitir o treinador, entre dirigentes, entre jogadores. Tudo isso aconteceu e também está vindo ao público aos poucos. Está vindo a público, as pessoas estão sabendo, estão comentando. Os torcedores em especial, conselheiros, dirigentes, quem é contra e quem é a favor. Mas é passado, mesmo com uma boa campanha na Copa do Brasil, uma boa campanha na Série C, ainda que irregular, e uma campanha desastrosa na Copa Santa Catarina, uma competição que dá vaga para a Copa do Brasil. O técnico Paulo Baier foi demitido, e pouco tempo depois, o Criciúma anunciou Cláudio Tencati como o novo treinador do Tigre. Um nome que não era esperado, não era especulado, é alguém que gosta de projeto, gosta de trabalhar com o tempo e tem aí 5 jogos pela frente para colocar o Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. Já foi apresentado, já fez o primeiro treino e já vai ter o primeiro compromisso com a equipe contra o Ituano, precisando da vitória, entra em campo pressionado. Se perder, ele fica longe do líder, né? São 6 pontos de diferença. Se ganhar, assume a liderança, porque chega a 4 pontos, tem 1 ponto do empate contra o Paysandu, que culminou na demissão do técnico Paulo Baier. O Cláudio Tencati viu a derrota do Criciúma para o Avaí Sub-23 alternativo, que até então não tinha vencido nenhum jogo na Copa Santa Catarina nos 3 que disputou, e venceu o Criciúma com grande parte dos titulares em campo, em pleno estádio Heriberto Wilson, por 3-1, um futebol convincente, uma vitória de virada. E os jogadores do Criciúma, como estão fazendo recentemente, entrando em campo apáticos e saindo de campo da mesma forma. Cláudio Tencati acompanhou, foi até o vestiário, mas preferiu não se manifestar. Falou na apresentação e deixou para falar com os jogadores, né? Logo durante o treino, antes, durante e depois. É um treinador que aposta muito no motivacional, na conversa, ainda é claro que seja um estudioso do futebol, sabe muito de tática. E pode ser isso que seja a sua grande diferença para o técnico Paulo Baier.
Afinal de contas, o técnico Paulo Baier é novo quando se fala em técnico, né? É um jogador experiente, foi um jogador experiente, mas como treinador ainda precisa de muita bagagem. Tanto é que o presidente do Criciúma, Anselmo Freitas, que demitiu o Paulo Baier, me confidenciou em off que o Paulo Baier vai ser um grande treinador, mas no momento não é. Precisa evoluir para chegar, né, ao mesmo nível que chegou como jogador de futebol. E por que não até mais? É uma possibilidade. Mas a questão é que agora é Cláudio Tencati, é Criciúma Esporte Clube precisando vencer para chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Como o Cláudio Tencati vai fazer isso? Boa pergunta. O elenco é esse, os jogadores são esses, alguns fechados com o técnico Paulo Baier, outros não. Jogadores que se motivam mais por bicho do que por outro motivo. Então, quem sabe, aí o presidente Samuel Freitas não precise reforçar a meta, né, que foi imposta, o valor que foi colocado lá no começo dessa trajetória, que visava aí a conquista da vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muita expectativa pelo Cláudio Tencati. O que ele vai fazer para que o Criciúma conquiste a vaga? Porque ele sabe que para ter um projeto, continuar à frente do Criciúma em 2022, precisa conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Caso contrário, daqui a um mês, o Criciúma deve estar novamente apresentando um treinador, demitindo um treinador e apresentando um novo treinador. Essa tem sido uma realidade aqui no Criciúma Esporte Clube. Foi assim na queda, né, do Campeonato Catarinense, na entrada da Série C, e pode ser assim agora no final de uma temporada e início de outra. A gente fica na expectativa de saber se o Criciúma vai estar ou não ano que vem sendo assunto aqui no podcast Chama o VAR. Se vai ser um time de Série C ou um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, rapaziada! Ô Lucas, indo para o grupo D agora, um confronto que imaginávamos que seria a decisão de quem era o primeiro, quem era o segundo, porque eram os franco favoritos desse grupo. Eu estou dizendo de Ipiranga e Novo Horizontino, os dois que perderam na estreia. O Ipiranga perdeu em casa para o Tombense por 1-0 e o Novo Horizontino que foi massacrado em Manaus por 5-0. E eles vão se enfrentar nessa rodada no confronto dos desesperados, porque uma derrota aqui é praticamente adeus à classificação, adeus ao acesso na Série B. Jogo dificílimo para os dois. O jogo o Novo Horizontino joga em casa, então tem ali uma vantagem, porque é o time que não tomou gols dentro de casa, não perdeu dentro de casa. Então tem tudo, né, se mantiver ali o seu retrospecto para conseguir uma vitória. Pior para o Ipiranga, que vai precisar vencer fora de casa, que é o jogo da vida dos dois. Lucas, o que você espera dessa partida? Posso dizer que é o jogo dos desesperados? Acho que assim, desesperado é complicado, né? A gente só teve a primeira rodada. E se a gente olha o quadrangular do ano passado, se a gente pega o Vila Nova ano passado pelo quadrangular, o time teve 2 derrotas. Se a gente pega o Remo, que também passou em primeiro no quadrangular, né? E tanto que os dois times fizeram a final, o time também teve 2 derrotas. A questão é que começar o campeonato com 2 derrotas já te limita para o resto. Você não tem outra opção a não ser ganhar. Você não consegue administrar, você não pode ter um outro jogo ruim. Você não pode ter um outro dia ruim. Você tem que entrar para ganhar todos os jogos, e uma coisa para além disso, qualquer coisa que seja a menos do que isso, você está eliminado, você não sobe, né? Então esse é o grande problema. Acho que os dois times começaram muito mal, mas esse mal de forma diferente, né? Se a gente pega o jogo do Ipiranga, o Ipiranga jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Como a gente conversou ontem vulgo terça-feira na live. Vocês podem acompanhar depois lá a nossa live do YouTube sobre essa rodada, primeira rodada do campeonato. O Ipiranga foi bem, faltou ali acertar o gol. O Novo Horizontino teve um jogo mediano até o segundo tempo,
e no segundo tempo simplesmente desmontou. Para mim, me preocupa um pouco mais a atuação do Novo Horizontino do que a do Ipiranga em si. Claro que a gente também não elimina o contexto, por exemplo, do Novo Horizontino ainda não ter tomado gol dentro de casa na competição. Ou de não ter perdido ainda, né, dentro de casa na competição. Mas não deixa de ser um jogo muito difícil para os dois times. Você conseguiria, né, com base em tudo isso que você disse, né, que os dois começaram mal, você conseguiria apontar o que é pior, você começar tomando essa goleada ou começar perdendo em casa para um time que geralmente não vai bem fora de casa? Qual dos dois ali você vê como o pior cenário? Ipiranga ou Novo Horizontino? Para mim, o Novo Horizontino, com certeza, né? Porque tomar 5 fora de casa, você primeiro que rasga toda a sua possibilidade de luta por saldo de gol, né? Ou você precisa ganhar no ponto, ou você precisa ganhar no número de vitórias. Saldo de gol, esquece. Ainda mais para o Novo Horizontino, que, por exemplo, em casa faz muitos poucos gols, né? Não é um time reconhecidamente artilheiro dentro dos seus territórios. O Ipiranga, e além de tudo, é isso que eu falei, para mim jogou pior. O Ipiranga, ele perdeu esse primeiro jogo, mas não jogou mal. Acho que o time sai com um baque um pouco mais leve. A questão do Ipiranga é que, se a gente pega ano passado como exemplo, falou isso também, né? O time deu uma entregada ali na segunda fase. Podia ter subido ano passado, se não tivesse dado essa entregada. Começou mal esse novo quadrangular, mas acho que tem capacidade para se recuperar. E o interessante é que agora vão ser confrontos que a gente já viu, porque os times já jogaram entre si na primeira fase. Então, se a gente pega Novo Horizontino e Ipiranga, o Ipiranga ganhou em casa de 3-2. Depois, isso foi na 7ª rodada, né? E o Novo Horizontino ganhou, né, na 16ª rodada do Ipiranga em casa por 1-0. Se a gente pega essa característica, dá para ver que os dois times ganham em casa. Claro que isso não necessariamente vai acontecer, mas é um ponto a favor do Novo Horizontino. E do outro lado, né, no outro jogo, temos os dois que venceram na primeira rodada. O Tombense vem embaladíssimo com uma vitória fora. E o Manaus vem super embalado com a vitória maiúscula dentro de casa. Esse jogo, ô Lucas, qual dos dois você diria que chega com mais moral? O Tombense por vencer um dos ditos favoritos fora de casa ou o Manaus por golear o outro dito favorito dentro de casa? Até pela goleada, acho que o Manaus chega com mais moral, né? A questão é que o Tombense em casa é um time difícil de ser batido, né? Um time chato para jogar. Tanto que se a gente pega os confrontos entre Tombense e Manaus, na primeira fase, os dois times também, quem jogou em casa, levou. Na 14ª rodada, o Tombense jogou em casa e ganhou de 2-1. Na 5ª rodada, o Manaus jogou em casa também ganhou de 2-1. Né? São dois times que, por esse retrospecto aí, também, quem geralmente joga em casa leva vantagem, né? Acho que o Manaus, respondendo a sua pergunta de novo, o Manaus chega com mais moral. Mas é claro que o Tombense chega muito bem, né? Afinal de contas, vencer o Ipiranga fora de casa não é das tarefas mais fáceis, ainda mais sem tomar gol. Lucas, antes de entrar nos jogos da próxima rodada, traz pra gente o nosso ranking de palpite com esse desempenho pífio. Realmente essa rodada não foi das melhores, né, Celção? Você não acertou nenhum palpite, acertei apenas um. Você tá com 71 palpites corretos, eu tô com 67. Vai encostando, faltam 4 para empatar. Vamos lá. Se eu acertar um por um em rodada, eu já chego em você, né? Ainda tem muito campeonato pela frente, muita coisa pode acontecer. Você pode empatar nessa rodada mesmo. E rodada essa que começa sábado, dia 9, às 17 horas, com Tombense e Manaus, com transmissão do DAZN, da Band e do TikTok. Eu acho que dá Tombense.
Eu também acho que dá Tombense. Isso já garante que você não vai empatar nessa rodada. 19 horas, Novo Horizontino e Ipiranga. Eu vou de Novo Horizontino. Cara, eu quero ir de Novo Horizontino por todo o retrospecto. É difícil não ir no Novo Horizontino quando o time ainda não tomou gol em casa. Mas eu vou de empate nesse jogo. Domingo, dia 10, Ituano e Criciúma. Eu vou de Ituano. Esse jogo aí é complicado, né? A gente não sabe qual que vai ser a cara do Criciúma para a partida. O Ituano tem se mostrado um time confiável, né? Repete um pouco como foi 2020, começou jogando fora de casa e ganhando. Eu acho que é da Ituano também. Segunda-feira, dia 11, fecha a rodada Paysandu e Botafogo às 20 horas, transmissão do DAZN. Eu vou de Paysandu. Eu acho que dá empate nesse jogo. É isso aí, Lucas. Terminando mais um episódio, eu deixo aqui o meu abraço para você. Valeu, Salsão. Retribua o abraço, claro. Um abraço para você, abraço para todo mundo que está escutando a gente, para todo mundo que participa nas lives, que consome o nosso conteúdo em geral, né? Fazer um pedido, claro, para a galera que puder, óbvio, mandar um Pix pra gente, facilitaria muito, ajudaria demais a nossa vida. Mas é isso. Abração para geral. Bora para essa segunda rodada. E, Salsão, já lança o desafio. Qual vai ser a demissão inesperada dessa rodada? O mais inesperado aqui seria se o Mazola caísse. Isso é o inesperado dos inesperados, mas eu acho que não cai. Aí é impossível, né? Isso aí... Não, sério, se isso acontecesse, sinceramente, tem que acabar o futebol. É difícil a gente falar impossível na Série C, né? Acontece cada coisa que a gente diria que é impossível. Então não dá pra esperar qualquer coisa, né? Não tem como prever quem vai ser demitido assim, porque qualquer um pode ser demitido. Mas é isso aí, Lucas. Um abraço para quem tá escutando a gente até aqui e até semana que vem.